Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Que nós saibamos esperar somente em Deus. Precisamos dizer isso para a nossa alma todos os dias, porque ela se angustia, ela se aflige. Precisamos falar com a alma, assim como Davi falava: espero a minha alma em Deus. E certamente o Senhor nos ouve, nos atende, acalma o nosso coração. Vamos, irmãos, abrir nossas palavras na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir dos versos 17, aliás, do verso 17, Efésios 4, 17 em diante, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos, irmãos, orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos pelo cuidado com a nossa vida, pela oportunidade que temos de nos reunir livremente, podermos ler, estudar a Tua palavra, falar dela a quem quer que seja. Somos gratos por essa realidade que nós vivemos. E suplicamos, Pai, que o Senhor nos ajude a valorizar isto. Muitas vezes isto, por ser, pela Tua graça, algo comum na nossa vida, nós não temos valorizado, não prezamos essa possibilidade que nós temos diariamente de ouvir, de ler, de proclamar o Teu Evangelho. Fala conosco agora, ensina-nos através da Tua palavra, confronta-nos, incomoda o nosso coração em ouvir e praticar o Teu ensino. É a nossa oração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja de Éfeso, uma igreja bastante conhecida, era uma cidade muito importante da Ásia, na verdade ela fica na Turquia,
E nessa cidade, Paulo teve experiência extraordinária de ministrar a palavra, e diz lá o texto, lá no livro de Atos, que toda a Ásia teve oportunidade de ouvir o Evangelho. Paulo ficou ali primeiramente numa escola durante 3 meses, mas depois precisou sair da escola, mas passou 2 anos naquela cidade pregando o Evangelho, dando oportunidade que toda a Ásia pudesse conhecer a verdade. Na cidade de Éfeso estava ali o templo de Diana, dedicado a Diana, a rainha, a deusa dos Efésios, e por conta até do que Paulo viveu grande dificuldade ali, porque pela palavra de Deus muitos estavam deixando de adorar a Diana, e isso trouxe grandes problemas para aqueles que viviam das vendas de nichos, de imagens, de tudo mais referentes a Diana. Então foi um ministério extraordinário ali naquele local, e muitos dos éfesos foram convertidos, e esta carta é escrita exatamente a esta igreja de Éfeso. Segundo o ensino de Paulo nesta passagem, Paulo mostra que deve haver um nítido contraste entre o modo de viver daqueles que conhecem a Deus e dos que não o conhecem. Tem que haver uma diferença, tem que haver uma distinção entre aquele que crê e aquele que não crê. Mas, embora deva ser assim, nem sempre o viver cristão revela esse contraste. Às vezes, como cristãos, nós vivemos na nossa família, na sociedade, no nosso trabalho, e pouca diferença nós fazemos, mesmo sendo cristãos. E Paulo aqui ele trata acerca dessa situação. O resultado disso é que o evangelho fica desacreditado quando o crente, aquele que é um cristão, deixa de viver a verdade na sua família, no seu trabalho, no ambiente onde ele vive, o evangelho fica desacreditado. As pessoas observam aquele cristão e falam com elas próprias, olha, não há diferença entre ser crente e não ser crente, ser um cristão e não ser um cristão. O crente, portanto, quando ele não vive essa diferença, não se expressa esse contraste na vida dele, o crente deixa de ser luz do mundo, ele deixa de ser o sal da terra, ele deixa de fazer a devida diferença no meio onde ele vive. E, por certo, isso estava ocorrendo em meio à igreja de Éfeso, em meio aos cristãos de Éfeso. Ainda que pela graça de Deus eles gozassem do novo nascimento. Paulo mesmo declara aqui no capítulo 2 de Éfeso, da carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. De fato, Deus fez um milagre na vida deles. Eles receberam a nova vida. No entanto, essa nova vida não estava se manifestando como deveria se manifestar. Eles necessitavam ainda de orientação quanto ao modo de viver e se comportar como cristãos, e é isso que nós percebemos nesse texto que nós lemos. À luz das palavras de Paulo, é possível que, apesar da conversão que ocorreu na vida desses homens e mulheres de Éfeso, é possível que eles estivessem vivendo ainda à semelhança dos gentios. Eles não estavam vivendo uma vida nova, uma vida diferente como se esperava, uma vida diferente daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não são convertidos. É interessante que os gentios, os povos, aqueles que não conhecem ao Senhor, por não conhecer a Cristo, era de se esperar que eles vivessem de uma maneira desordenada. Aqui no capítulo 4, mesmo versículo 1, ele diz assim aos cristãos, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, é mais uma das cartas escrita na prisão, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Andem de acordo com o Evangelho. Você é um cristão? Ande como um cristão, viva como um cristão, faça a diferença. E é isso que tem que acontecer. O Evangelho deve fazer essa mudança, então eles deveriam viver de um modo diferente daqueles que não conheciam a Cristo. E para ensinar o modo certo, Paulo, então, primeiramente, ele orienta os cristãos de Éfeso, ele orienta em como eles não deveriam andar. É assim que Paulo começa a ensiná-los. No versículo 1 aqui, que nós lemos aqui no verso 17, vemos aqui,
Portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não andem mais como andam os gentios. Você tem que andar diferente. Diferente dos seus amigos, diferente da sua família. Se na sua casa tem alguém que não é um cristão, ou que é um cristão e não anda com dignidade, não ande como ele. Ande diferente. Seja diferente, mostre como deve viver um cristão, não mais andeis como também andam os gentios. Se você é um cristão, você tem que ter uma vida diferente. Não dá para você caminhar como todos caminham, como andam aqueles que não conhecem a Deus. Isso aponta para o fato de que conhecer a Jesus implica em mudança de vida, implica em transformação de vida. Para esclarecer esses aspectos que envolvem essas mudanças, ele passa a descrever a realidade, então, como andavam os gentios. Primeiramente, aqui, segundo o verso 17, diz aqui, não mais andeis como também andam os gentios. Como que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. É assim que o homem sem Cristo anda. Ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Este é o modo natural do homem sem Cristo. Ele anda segundo o seu próprio juízo. Quem faz as leis para ele caminhar é ele mesmo. Quem vai dizer se é certo ou não é certo é ele mesmo. É ele mesmo que vai fazer as suas escolhas, e para ele está certo, porque ele entende que é ele que tem esse direito de escolher, de analisar as coisas do modo dele. Em última análise, como diz o povo, né, a cabeça deles é o Deus deles. O que eles pensam é aquilo que é. O melhor é aquilo que eles acham que é melhor. Mas o cristão não deve ser assim. O cristão deve entender que o melhor é aquilo que está nas Escrituras, é aquilo que Deus diz, é aquilo que Deus espera, não é aquilo que eu acho, não é o meu certo, não é o meu errado, é aquilo que Deus determina à luz da sua palavra. Mas os gentios, uma das marcas do homem sem Cristo, é que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles que estabelecem o que é certo e errado. Então eles falam, para mim isso está certo, ponto. E vivem assim. Para mim é assim que eu tenho que agir, e agem assim. Mas como cristão nós não podemos mais caminhar dessa forma. Por isso que Paulo diz, não mais andeis como também andam os gentios. Você como cristão não pode agir assim. Temos que agir diferente. Segundo ponto que Paulo indica aqui, para descrever essa realidade que os gentios vivem, que não devemos viver, ele diz aqui também que eles são assim obscurecidos de entendimento. O verso 18 diz assim ainda sobre eles, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles são, portanto, obscurecidos de entendimento. O verdadeiro entendimento conduz o homem a considerar a realidade de Deus. Mas a falta de entendimento não deixa o homem se dar conta da verdade, não deixa o homem perceber que há um juízo, não deixa o homem perceber que há uma eternidade, que a vida não acaba aqui. Para o homem sem Cristo, pouco importa o que vai ser depois, ele tem que viver o agora. Ele é obscurecido de entendimento. Obscurecidos, portanto, não veem os valores espirituais. Eles não têm essa luz, esse entendimento. Paulo, quando escreve aqui na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eles, portanto, continuam cegados, eles não percebem a realidade. Você fala das coisas do céu para aquele que não crê, ele não entende isso com facilidade. Você fala, olha, há um juízo de Deus. Se você continuar vivendo assim, há um juízo de Deus. Ele não entende isso. Que juízo de Deus? Eles são, portanto, como Paulo diz, eles são obscurecidos de entendimento. Não conseguem ver as coisas espirituais. Não conseguem ver a verdade de que a vida passa e um dia eles estarão diante do Criador.
Mas havia ainda um outro aspecto relevante nesse contraste, e talvez até o mais sério. Diz aqui que Paulo diz que eles são alheios à vida de Deus, né? Diz aqui no verso 18, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Eles desconhecem, eles andam indiferente, eles não valorizam coisas espirituais, seus interesses estão focados aqui no presente. É aquilo que o mundo pode oferecer hoje, agora para eles, é que é relevante. Alguns, como a gente pode pensar que tem boa índole, talvez eles vão focar mais a vida no trabalho, vão ser pessoas honestas que querem trabalhar, querem enriquecer, querem ter dinheiro. Senão eles vão focar nas vantagens, nas injustiças, nas orgias, nos enganos. É assim que vai vivendo os gentios ali, alheios à vida de Deus. Para esses, as palavras como igreja, oração, comunhão, testemunho, Bíblia, vida eterna, fazem pouco ou nenhum sentido. Para eles isso não quer dizer nada. Igreja, comunhão, vida com Deus, Bíblia, isso para eles não tem sentido. A razão disso, como Paulo afirma aqui nos versos seguintes, é que existe também uma ignorância e dureza de coração. Ele diz aí no 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. No caso, é uma dureza de coração, é uma resistência deliberada. Eles resistem, eles não querem isto, eles não querem ouvir essas coisas, eles são contra as coisas espirituais, e isso é provocado pela dureza do coração deles, sendo, portanto, insensíveis, sem domínio e entregues a toda sorte de pecados, segundo eles aprovam ou não. Fica a juízo deles o que é certo e o que é errado. Eles não têm preocupação com o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto. Veja que Paulo, com isso, ele está pondo os crentes de Éfeso em xeque. Ele está colocando aqueles cristãos em xeque, assim como a palavra de Deus nos coloca em xeque hoje. Nos versículos 20 e 21, ele está dizendo aqui, ele agora encurrala, como que coloca eles contra a parede. Versos 20 e 21, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês não aprenderam isso de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Vocês não aprenderam assim, ele diz. Aqueles crentes de Éfeso, embora tivessem toda a instrução, embora, como Paulo diz, eles receberam uma nova vida, mas eles estavam vivendo de uma maneira ainda que não se adequava, que não era correta à luz do Evangelho. Então, eles são colocados em xeque. E Paulo passa a tratar o assunto positivamente, mostrando que a vida cristã implica em mudanças. Real, de fato, ele observa nisso 3 aspectos. Primeiro, a necessidade de um despojar. Como ele afirmou antes, já antes de conhecer a Cristo, o andar do homem é marcado pelo pecado. Diz aqui o capítulo 2 de Efésios, versos 1 a 3, ele fala assim, aquela igreja. Ele fala assim, que eles andaram nos delitos e pecados antes de conhecer a Cristo, depois receberam vida, mas Paulo fala, nos quais andastes outrora, está no capítulo 2, verso 2 em diante. Nos quais andastes outrora, nesses pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também, ele se inclui, todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo fala, essa era a realidade de todos nós, antes de conhecer a Cristo. Antes de conhecer a Cristo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos diante de Deus filhos da ira, como também todos os demais. Essa era a realidade de todo homem, inclusive dele. Mas em Cristo, uma vez que eles nasceram de novo, algo diferente aconteceu, ou deve acontecer. Eles devem, portanto, experimentar, Paulo chama de um despojamento. Despojamento.
né? Verso 22, ele coloca assim, edificar, no verso 22, no qual, melhor dizendo aqui, no verso de número 20, aliás, eu estou aqui no capítulo errado, no verso número 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então, quando nós cremos em Cristo, nós devemos nos despojar do velho homem. Uma das coisas que a Bíblia fala com clareza é que quando você crê em Jesus, você se torna uma nova criatura. Você se torna um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo adolescente. Não é mais aquilo que era ou aquele que era. Então, Paulo está dizendo, há uma novidade de vida. E ele diz aqui que o conselho que ele diz aqui é nos despojar do velho homem. Homem que se corrompe segundo a concupiscência, segundo as inclinações do engano. Devemos nos despojar, nos despir dessa realidade. E aí ele começa a descrever o significado disso. Como que isso vai acontecer? Aí no versos 25 em diante ele começa dizendo, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É um novo homem que está aqui se manifestando. Essas coisas são comuns em quem não tem Cristo, mas em quem conhece a Cristo, quem nasceu de novo, deve viver diferente, deve viver uma vida diferente. A ira deve ser deixada prontamente, devemos resistir à tentação, devemos ter uma linguagem diferente, não mais uma linguagem obscena, maldizente. Não devemos mais ter essas coisas, mas antes termos boas palavras. Assim também, as amarguras, cóleras, iras, gritarias, blasfêmias, malícias, devem ser mantidas longe de nós. Versículo 31 fala sobre isso, longe de vós, toda amargura, toda cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. São coisas que devem ficar longe de nós. Por quê? Porque nós somos um novo homem. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas se de um lado nós devemos nos despojar dessas coisas que talvez fizessem parte da nossa vida, talvez nós vivêssemos de fato dentro dessa realidade, se temos que nos despojar dela, por outro lado nós também precisamos nos revestir. No verso 24 ele diz assim, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós como cristãos temos que nos despojar de muitas coisas, mas temos também que nos revestir de outras tantas. Ou seja, seguir a Cristo não é apenas eu deixar velhos hábitos, não é apenas eu deixar pecados para trás, não é apenas isso, mas é buscar também novas atitudes, novas posturas, novo modo de viver, pôr o bem em prática. Veja que os mesmos versos que Paulo trata dos pontos negativos, que diz respeito, no caso, aos gentios, aos que não conhecem a Cristo, no mesmo verso ele fala sobre os pontos positivos, que diz respeito aos que creem. Aquele que furtava, agora não furte mais. Aquele que falava torpezas, indecências, agora fala coisas boas para edificação. Então, essa transformação, essa mudança que tem que haver na vida cristã. E agora já não é mais a mentira, mas é a verdade que prevalece. Não é mais as iras, mas a paz. O cristão deve primar pela paz. Agora, antes ele furtava, agora ele deve ter um coração generoso. Ao contrário de furtar, ele tem que ter o prazer em ajudar, em dar. É diferente. Se ele antes era maldicente, usava de palavras torpes, agora ele tem boas palavras. Vida cristã. Vida que nós precisamos como cristãos viver.
senão nós não vamos fazer diferença em lugar nenhum. Muitas vezes, nas próprias famílias, o cristão é desprezado, porque talvez ele não esteja vivendo como ele deveria viver. Ele não está fazendo a diferença que deveria fazer. E as pessoas olham para a vida dele e falam, para viver como ele vive, é melhor eu ficar como eu estou. Uma das coisas que Jesus coloca para nós, e são coisas sérias, Jesus nos confronta, é que nós somos diferentes. Jesus não disse que você deve ser a luz do mundo. Se você ler o texto, ele diz lá, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se nós não vivermos diferente, o Evangelho está sendo zombado por essas pessoas que não conhecem a Cristo quando olham para a sua vida, para as suas atitudes. As nossas reações estão sendo observadas, e as nossas reações às vezes falam muito, porque geralmente as reações são bruscas, não são atitudes pensadas. Reações você reage, e você não pensa. E as reações às vezes falam mais de quem nós somos do que as nossas ações. Nós somos cristãos, precisamos viver diferente. Os crentes de Éfeso nasceram de novo. Ele vos deu vida, Paulo diz, estando vós agora em Cristo. No entanto, é possível que eles estivessem ainda caminhando à semelhança dos gentios. E isso impedia que eles pudessem exercer a diferença, atrair com o Evangelho a vida daqueles que estavam à volta deles. Então, Paulo está chamando a atenção para isto. No verso 32, ele acrescenta ainda, antes sede uns para com os outros, relacionamentos, Paulo trata aqui, benignos, compassivos, tenha compaixão. Nós não somos muito compassivos, nós queremos compaixão, nós queremos que as pessoas nos entendam, nós queremos que as pessoas aceitem os nossos erros, nos perdoem, mas nós não temos essa disposição daqui para fora. E Paulo diz, sejam compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estimula que eles fossem imitadores de Deus, como filhos amados. Quantas coisas Paulo está dizendo a uma igreja, ele não está escrevendo a ímpios, ele está escrevendo a crentes, a uma igreja, que estava vivendo a semelhança dos gentios pelas palavras que ele está tratando aqui. Paulo acrescenta ainda, e esse é um terceiro ponto, além da necessidade de nos despojar, necessidade de nos revestir, ele acrescenta a necessidade de mudança interior. Mudança interior. No verso 23 ele diz assim, e renoveis, ele escreve, e renoveis no espírito do vosso entendimento, dentro de você. Quem é você? Só você sabe. Só você sabe quem é você. O que você pensa e que você não falou. As ideias que você defende dentro de você, que às vezes você não tem coragem de defender exteriormente. E Paulo aqui diz que também esses cristãos precisavam ser renovados dentro deles, no íntimo deles, naquilo que eles são por dentro. Há uma necessidade de transformação íntima em nós, no nosso modo de pensar, no nosso comportamento interior. Nosso comportamento interior. Em geral, nós não nos preocupamos muito com isso. Por quê? Porque só nós sabemos o que está aqui dentro.
Mas por vezes a nossa prática como cristão é comprometida porque o nosso coração está comprometido. Nós atentamos mais naquilo que nós fazemos exteriormente e perdemos de vista a fundamental relevância do nosso ser. Quem é você? Como que você julga as pessoas? O que você pensa sobre o outro? Só você sabe. Só você tem no coração aquilo que você pensa, que você julga, que você avalia. Este foi um dos erros mais combatidos por Jesus, nos fariseus particularmente. Ele se dirigindo aos fariseus, por exemplo, numa das ocasiões, Mateus 23, 25 e 26, Jesus diz o seguinte para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Vocês são bonitinhos por fora. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Faltava a vida interior. O coração estava comprometido. Logo, a questão para nós não é só nós fazermos, praticarmos coisas que as pessoas vejam. Não é só isso, mas também o que está dentro de nós. O que nós pensamos sobre os outros? Que sentimento eu tenho para com o outro? Quando eu vejo uma situação, quando eu vejo outra, que pensamento que eu tenho, que juízo que eu tenho dentro de mim? As coisas interiores são fáceis de cuidar, relativamente fáceis de cuidar. Porque exteriormente nós vivemos pressionados pelas pessoas, pelos padrões, nós somos observados, nós sabemos que estão nos vendo, que estão nos julgando, então a gente se vigia mais. Cuidamos mais do nosso exterior, mas do nosso interior só nós sabemos. Só nós sabemos. Só nós convivemos com os nossos sentimentos. E quantas coisas duras, ruins e feias tem dentro do nosso coração. Sentimentos que não deveriam haver, mas está lá. E por vezes nós não tratamos como deveríamos tratar, porque é algo que ninguém está vendo. É algo que está dentro de nós. Alimentamos sentimentos, não percebemos o quanto isso faz mal e o quanto isso em algum momento vai afetar o nosso exterior também. Nós convivemos às vezes durante a vida inteira com sentimentos, juízos, coisas más, raízes às vezes de amargura, coisas que não tratamos, porque está dentro de nós. Não é exterior. Talvez se as pessoas vissem o nosso interior, se assustariam. Encerrando, claramente Paulo aqui coloca sobre aqueles crentes de Éfeso e sobre nós a responsabilidade de tomarmos atitude em relação à nossa vida. Pelo menos em 3 aspectos. Não exatamente nesta ordem, mas primeiro, que nós devemos nos despojar do velho homem. Aquelas velhas atitudes, aquelas coisas que nós fazíamos. Talvez você não nasceu, você nasceu no Evangelho, você teve a oportunidade de crescer numa igreja, os conceitos cristãos você começou a viver desde a sua infância, mas isso não elimina que no coração de cada um, quem quer que seja, mesmo daqueles que vieram a conhecer o Evangelho posteriormente, os que vieram a conhecer o Evangelho posteriormente na idade adulta, talvez seja mais perceptível para ele as coisas que ele vivia. Mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer.
Então todos nós, cristãos, às vezes com muitos anos de igreja, com muitas experiências, com cargos importantes, seja pastores, presbíteros, nós precisamos avaliar a nossa própria vida, a nossa própria conduta, e é isso que Paulo está aqui colocando em xeque os crentes dessa igreja. Então ele aponta esses três motivos aqui. Primeiro, nos despojar, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O velho homem, muitas vezes, quer se manifestar na nossa vida. O velho homem, o homem que não conhece ainda, não conhecia Deus. O velho homem que não tinha uma experiência com o Senhor. Todos nós carregamos um velho homem dentro da gente, que muitas vezes quer falar mais alto, quer tomar a frente. E Paulo diz aqui, vos despojeis dele, dispa-se dele, tire ele, se desvista do velho homem. Ele diz no verso 24, como eu falei, independente da ordem, que devemos nos revestir do novo homem. Como que vive o novo homem? É assim que eu devo viver. Como que é o novo homem por dentro? Como que ele deve ser? É assim que eu devo procurar ser, procurar viver. Devo procurar exercitar naquilo que o novo homem vive. Diz aqui que é o novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Devo me revestir, portanto, do novo homem. Devo também, como ele aponta aqui no verso 23, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Devemos também renovar a nossa mente, o nosso coração. O que está dentro do seu coração? Mágoas, iras, coisas que fazem mal? Renove. A gente gosta de renovar a casa, né? Isso, olha, vou mudar, vou trocar esse sofá, vou trocar isso, vou trocar aquilo, né? As mulheres às vezes têm mais essa sensibilidade. O homem quer renovar o carro. Vamos comprar um carro novo. Temos que renovar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com Deus. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Precisamos ver como Deus vê, procurar ver como Deus vê, procurar avaliar como Deus avalia, tratar como Deus trata. Por isso que Paulo diz aqui no capítulo 5, ele inicia, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imite a Deus. Você tem algum sentimento? Será que Deus sentiria isso? Não. Então, renove. Procura pensar diferente. Você julga as coisas, julga pessoas, você retém isso, retém aquilo. Deus reteria? Não, não retenha. Mas seja honesto com você, porque a mente é interior, é o nosso ser. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sem dúvida, essas recomendações de Paulo à igreja de Éfeso cabem a todos nós, em quem, por vezes, o velho homem tem prevalecido, em quem, por vezes, nos falta um real revestimento do novo homem que somos em Cristo Jesus, em quem, por vezes, cuidamos mais do nosso exterior do que do nosso interior, do que do nosso coração. E às vezes nosso coração está carregado de coisas que deveria estar fora dele. Que Deus nos ajude, irmãos. Que realmente